Olá, pessoal. Estou aqui de novo para a gente concluir aí a nossa revisão, tá bom? Da avaliação bimestral. E hoje nós estaremos estudando aí o cálculo de perímetro, né, das figuras poligonais, perímetro da circunferência. Estaremos estudando também o cálculo de diagonais de um polígono e a soma dos seus ângulos internos, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha, perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados de um polígono qualquer. Só tem um polígono que, para encontrar a soma do comprimento dele, do lado dele, você só é possível fazer isso através de uma formulazinha, que é a circunferência, certo? Então, olha, os demais polígonos se encontram somando todos os lados, exceto a circunferência, tá? Ela tem essa especificidade aí. Então, vamos lá. O que é uma circunferência? Circunferência, gente, é esse comprimentozinho que vem de um lado ao outro aqui, ó, tá? A circunferência. Então, na circunferência, como que eu descubro esse comprimento todo aqui? Pelos seus elementos. Você tem que saber que esse comprimento aqui é o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Então, se numa determinada situação ele te dá o valor do diâmetro, então você tem que descobrir o raio para poder jogar aqui, ó, na formulazinha do perímetro. Eu tive aula com vocês de como que saiu o π, de onde saiu esse comprimento da circunferência. Saiu através da demonstração do π, certo? Que eu pedi para vocês fazerem esse cálculo, que foi pegar um cordãozinho, medir quantos centímetros tem o cordãozinho da circunferência e dividir pelo diâmetro, tá? Então, essa formulazinha vem daquela demonstração que vocês fizeram, certo? Que é 2πr. 2πr, ele permite você calcular o comprimento de uma circunferência qualquer, certo? Em que π vale 3,14, P é o perímetro e R é o raio, certo? Então, vamos para os nossos exemplos envolvendo o cálculo do perímetro. Então, nós temos aqui. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Um aluno que dá 3 voltas completas nessa quadra percorre quantos metros? Então, como que resolve isso aí, gente? Então, é só você observar quais são, que polígono é esse, primeiro, porque não tem desenho. Então, faça o seu desenho. Isso, pessoal, ajuda na interpretação, viu? Ajuda bastante. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você não vai conseguir entender o resultado final. Às vezes, você cai numa pegadinha, certo? Você cai numa pegadinha aí e acaba errando a questão, certo? Então, o que tem no enunciado aí? Ele está dizendo o seguinte, ó, vamos voltar um slide. Ele está dizendo o seguinte, essa quadra, ela possui 22 metros de largura e 42 de comprimento, e ela tem um formato retangular, certo? Então, como que vai ficar esse cálculo aí, ó? Você vai fazer a sua quadra, né, seu desenho, para você entender melhor. Então, aqui, ele tem 42 metros de comprimento por 22 metros de largura, certo? E tem um detalhe aí também. Ele diz que ele vai dar 3 voltas completas. Então, tira esse dado aí, porque isso também é importante, certo? Para que você chegue no resultado final. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber o seguinte, que se a quadra tem um formato retangular,
o retângulo possui lados paralelos iguais. Se aqui é 42 metros, aqui também vai ser 42. E aqui também vai ser 22 lados paralelos com o mesmo comprimento. Agora eu vou descobrir quantos metros tem a volta dessa quadra. Então, eu vou somar todos os lados, 42 mais 42, mais 22 mais 22, mais 22, certo? Aqui vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 128 metros. Será que eu cheguei no meu resultado? Aí é que tá, gente. Tomem muito, muito cuidado. Quando você encontrar uma resposta final, você volta no enunciado e não nas alternativas, porque corre uma grande chance, um risco enorme de você errar uma questão por causa disso. Então, olha, terminou o cálculo, porque perímetro aparentemente é um conteúdo muito fácil. Só que o problema é que muitos de vocês não interpretam a questão direito, aí você já vai na falsa impressão. Porque você encontrou 128 metros, aí já vai lá e marca. Entendeu? Não se atenta se o problema é que está falando, dando uma informação a mais. Então, o que acontece? Esse menino, ele deu quantas voltas aqui? 3 voltas, não uma volta só. Se você for lá e marcar 128, você vai errar. Entendeu? Então, tome muito cuidado com isso. Chegou na resposta final, volte no problema. Procure saber se ele não está querendo alguma informação a mais, porque senão você vai errar. Então, aqui, ó, o que eu faço? 128 metros, eu já sei que é o comprimento aqui da volta dessa quadra. Aí, eu vou calcular aqui a quantidade de voltas que ele deu. Ele deu 3 voltas. Então, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6, 8, mais 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, na verdade, ele andou o quê? Ele andou 384 metros, certo? Então, vamos para a próxima questão. Então, como vocês podem observar aqui, ó, que tinha a opção 128. Aí, se você não se atentar a essas 3 voltas que ele vai dar aqui, esse aluno, aí você acaba marcando. Então, tome, gente, cuidado, muito cuidado com isso, tá? Então, na verdade, a resposta certa, nós temos aí a letra B. Letra C, desculpa. Continuando. Vamos lá agora nessa outra situação, problema aqui. Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. A cerca terá 4 cordas de arame paralelos, inclusive a divisória do pasto. Sabendo que a divisória contém uma porteira de madeira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de cordas de arame é. Então, olha, para ele poder cercar esse pasto, ele vai ter que ir lá na loja e saber quantos metros ele vai precisar. Ele não vai chegar lá e só dizer, eu quero arame aí. Então, para isso, precisa fazer o cálculo. Então, olha, o que nós temos que observar aqui nesse problema? A cerca, ela terá 4 cordas de arame paralelos. Então, isso aqui é uma informação muito importante, certo? Inclusive, a divisória do pasto também é uma informação importante, porque tem uma divisória bem aqui, ó, se vocês observarem direitinho. Sabendo que a divisória contém uma porteira e outra informação. Gente, esse problema é cheio de informação. 1 metro de comprimento, a porteira. Observa que a porteira, bem aqui nesse lugar aqui, ó, ela tem 1 metro de comprimento. Aí, o que você tem que analisar aqui? O desenho e as informações. Tem que fazer uma análise. Então, significa, se esse comprimento aqui da divisória tem 5 metros, e a porteira, ela tem 1 metro, né? Ela tem 1 metro. Então, quanto que vai sobrar de arame aqui? 4 metros, né? Então, eu não vou fazer o cálculo com 5 metros, e sim com 4 metros. Entenderam aí, gente? Se vocês não se atentarem a esses detalhes dos probleminhas, vocês acabam errando por falta de interpretação.
Então, a melhor forma de você interpretar uma situação, um problema, é fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ó. Anote, circule, destaque, tudo aquilo que você achar importante nesse problema, certo? Faça o seu esquema do jeito que você achar melhor e resolva a sua questão, certo? Então, olha, podemos observar aí o seguinte. Vou sair aqui do modo de apresentação para eu poder explicar para vocês aqui. Como que vai acontecer o cálculo dessa situação, problema aí, ó. Então, primeiro, nós temos que somar todos os lados desse pasto aí, dessa divisória, certo? Você vai fazer a soma de todos os lados. E vamos fazer a observação aqui, ó, para poder somar. Esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui equivale a 17 metros. Então, vamos somar aí 17 metros mais 19 metros. Vamos somar também 14 metros, que é esse lado aqui, ó. Vamos somar 17 mais 19 mais 14 mais 5 aqui que eu falei, gente, naquela hora? Não, vou somar aqui 4. Por quê? Porque aqui tem uma porteira que não vai passar arame nela, ela é de madeira, que equivale a 1 metro de comprimento. Então, eu vou somar mais 4, certo? Então, como que vai fazer isso aqui? Então, vamos fazer a soma aqui, ó. Vamos fazer essa soma aqui no quadro. Então, olha, 9 mais 7 é 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24, vai 2. 2 mais 1, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Ou seja, o comprimento total desse pasto é de 54 metros. Aí, o que você tem que observar aí? O comprimento total é de 54 metros, né? Já é a resposta final? Nananina, não. O que ainda tem que fazer? Você vai observar quantas cordas de arame vai passar no pasto. Gente, é só questão de lógica. Vocês já viram uma cerca com um arame só passando em volta dela? Já viram? Eu creio que não. Geralmente as cercas de pasto, elas passam de 4 a 5 cordas. Não é isso? Tá, tá, tá. Então, se no enunciado dele falou que ele vai passar 4 cordas, então quando chegar aqui, você vai multiplicar 54 vezes 4, que são as 4 cordas. Aí 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Ou seja, ele vai chegar lá na loja e vai falar o seguinte: olha, eu quero cercar meu pasto acular e quero que você retire para mim aí, separe 216 metros de arame para eu cercar o meu pasto. É isso que ele vai fazer. Certo, pessoal? Então, tomem bastante cuidado. Tire os dados do enunciado para que vocês venham entender direitinho como que funciona aí esses cálculos, certo? Vamos para a nossa próxima questão. E a resposta certa é 216. Próximo. Na chácara do senhor José, será cercado um canteiro circular de raio 2 metros para proteger dos animais domésticos. Diante do exposto, a quantidade de metros de tela gastos aproximadamente para cercá-lo é. Agora, é uma diferença lá do nosso problema anterior. No anterior, era corda de arame, não é isso? Aqui nós temos uma tela. Quando a pessoa vai cercar uma determinada região com uma tela, então não precisa, né? Não precisa passar tantas voltas. Então, aqui, o que nós vamos observar? O raio dessa região aqui circular, que é de quê? De 2 metros.
Aí, como ele está falando de comprimento aqui, quantos metros de tela, então ele quer saber a volta, quantos metros tem daqui até chegar do outro lado, ó. E como que eu vou descobrir isso? Através do cálculo do comprimento da circunferência, certo? E qual é a fórmulazinha que calcula o comprimento de uma circunferência? Né? 2 vezes π vezes o raio. Então, aqui, ó, tem a circunferência e ele disse que ela tem 2 metros de raio e aí o comprimento ou o perímetro da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, que vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 2, que é o raio. O comprimento vai ser 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 2. Aí o comprimento aqui vai ficar, ó, 6,28 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. 12,56 metros. Esse é o comprimento da... Então, pessoal, nós vamos agora para as diagonais e a soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Diagonal de um polígono é um segmento de reta que parte de um vértice ao outro do polígono. Então, quando você tem um polígono com poucos lados, como o quadrado, o pentágono, o hexágono, é muito fácil você descobrir quantas diagonais são traçadas dentro dele. Mas quando o número de lados vai aumentando, então esse traçado vai ficando mais complicado, certo? Só que tem essa fórmulazinha aqui que facilita a nossa vida, que faz com que nós descobramos a quantidade de diagonais de um polígono qualquer, que é n vezes n menos 3 dividido por 2, em que n é o número de lados, certo? E esse D é de diagonal. Então, basta você jogar o número de lados aí, fazer o cálculo, e você descobre a quantidade de diagonais, ou seja, quantidade de linhas que tem dentro do polígono. Soma dos ângulos internos. Na soma dos ângulos internos de um polígono convexo, como que funciona? Você vai só pegar o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Mas por que é 180 graus? Por que tem que subtrair 2? Por causa disso aqui, ó. Se você pegar aqui e traçar uma diagonal a partir de um vértice para os demais vértices, vão formar triângulos, certo? E essa quantidade de triângulos vai equivaler a 2 unidades a menos de acordo com a quantidade de lados. Por exemplo, nós temos aqui um hexágono, certo? Dentro desse hexágono, partindo desse vértice, eu posso formar 4 triângulos. E se fosse um octógono? Um octógono eu formo 6 triângulos. E cada triângulo, a soma dos ângulos internos dele é quantos graus? 180 graus. Então, aqui é a mesma coisa de eu pegar para descobrir a quantidade da soma dos ângulos internos desse hexágono aqui, é só somar 180 mais 180 mais 180 mais 180. Ou você pega, diminui o número de lados por 2, que vai dar 4, porque são 4 aqui, ó, 4 triângulos, vezes 180 graus. Por isso que toda vez que você for calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, você diminui 2 unidades do lado e o resultado multiplica por 180 graus. Vamos para os nossos exemplos. Ela desenhou um polígono regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Então, o octógono, nós sabemos que ele tem 8 lados. Como que nós descobrimos a soma desses ângulos internos do octógono? Então, é só você pegar aqui, pessoal, ó. Já sabemos o seguinte, que a soma dos ângulos internos não é n menos 2 vezes 180 graus. O octógono tem 8 lados, então basta você pegar o seguinte, ó. Para descobrir a soma, você vai pegar o número de lados, subtrai 2 e o resultado multiplica por 180 graus. Então, você vai pegar, ó, a soma, que é igual a 8 menos 2 vezes 180 graus. 8 menos 2 é 6. 6 vezes 180 graus. Aí nós fazemos esse cálculo aqui, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Ou seja,
A soma dos ângulos internos de um octógono regular é 1080 graus, certo? Então, é só isso. Muito simples e tranquilo aí esse cálculo. Que corresponde aqui à letra A, certo? Vamos para a próxima questão. Mário desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Aí você vai olhar para os 4 polígonos e vai identificar qual deles é o hexágono. É o primeiro? Óbvio que não. O hexágono aqui é o polígono com 6 lados e, consequentemente, 6 ângulos. Então, aqui, nós temos que esse polígono aqui, ó, com 720 graus, ele é o hexágono. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como que faz para descobrir a medida de cada ângulo interno? Gente, é só pegar, se ele já deu aqui a soma, é só você pegar essa soma e dividir pela quantidade de ângulos. Tem quantos ângulos aqui, né? 6? Então, você vai pegar 720 e vai dividir por 6. Simples assim, certo? Então, vamos fazer essa divisão aí para descobrir quanto vale cada ângulo interno desse hexágono aí, ó. Só você pegar aqui 720 e dividir por 6. 72. Aqui, ó. 7 dividido por 6 é 1. 1 vezes 6 para 7 sobra 1. Abaixo 2. 12 dividido por 6 é 2. Sobra nada. Abaixo 0. Não dá, leva para lá. Então, nesse caso, nós descobrimos aí que cada ângulo interno do hexágono regular, ele tem 120 graus, certo? Simples assim, beleza? Então, vamos para a próxima questão aí. Ah, não, tá bom, gente. Era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Eu achei que tinha mais uma questão, mas acabou aqui. Então, pessoal, olha, tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer esses cálculos, tá? Tomem cuidado com as pegadinhas. Terminou o cálculo, analisa, vê se a questão está querendo alguma informação a mais, para você não errar a questão, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.